Somos uma espécie fraca e miserável, porque pensamos. Não é apenas uma metáfora ou uma provocação filosófica, é uma sentença brutal, uma verdade que a maioria de nós foge, esconde, mascara com distrações, prazeres efêmeros, com a busca frenética por sucesso, por aceitação, por qualquer coisa que nos anestesie. Mas no fundo, todos sabemos. Pensar nos arranca da paz dos instintos. A consciência nos expulsa do paraíso que os outros animais habitam sem perceber. Eles vivem, apenas vivem. Nós sofremos. Blaise Pascal entendeu isso como poucos. No século XVII, diante de uma Europa em convulsão, de uma humanidade que começava a romper os limites da religião com o nascimento da ciência moderna, Pascal escreveu: "O homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante." E é justamente esse pensamento, essa capacidade de refletir sobre nós mesmos, que nos faz frágeis, miseráveis, mas também, paradoxalmente, grandiosos. Este vídeo é um convite, ou talvez uma provocação, para que você encare, sem máscaras, essa miséria essencial. E para que descubra, nesta ferida aberta, a única possibilidade de verdadeira grandeza. Pense comigo, somos os únicos seres que sabem que vão morrer, que sabem que cada passo é um passo em direção ao fim. Cada sorriso, uma antecipação da despedida. Cada conquista, uma lembrança de que nada, absolutamente nada, poderá ser levado conosco. Não é aterrador? Não é também um fardo insuportável? E, no entanto, seguimos. Seguimos, mesmo sabendo que a vida é frágil, efêmera e muitas vezes absurda. Como disse Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E é exatamente esse o dilema. Não podemos mudar nossa condição de seres conscientes e miseráveis, mas podemos, e devemos, mudar nossa maneira de encará-la. Pascal chamava essa nossa situação de miséria sem grandeza, quando tentamos fugir da dor do pensamento. Mas também falava da grandeza sem miséria, quando aceitamos que, sim, somos limitados, porém dotados da capacidade de transcender nossa própria condição. Mas o que fazemos hoje? Fugimos. Fugimos o tempo todo. Vivemos anestesiados pelas redes sociais, pelo consumo excessivo, por relacionamentos superficiais, por entretenimento vazio. Não suportamos o silêncio. Não suportamos estar a sós com nossos próprios pensamentos. E é aqui que Pascal nos atinge com sua flecha mais certeira. Toda a infelicidade dos homens provém de uma única coisa: não saber permanecer em repouso dentro de um quarto. Esse é o choque de realidade que ninguém quer enfrentar. Preferimos culpar o mundo, as pessoas, o sistema, qualquer coisa, menos admitir que nossa miséria está dentro de nós, que é parte constitutiva da nossa própria natureza. E agora, talvez você esteja se perguntando: então não há saída? Estamos condenados à dor e ao sofrimento? E eu te respondo: não. Mas há uma condição. A saída não está em fugir da consciência, mas em atravessá-la, em aceitar a dor como sinal de que estamos vivos, como marca da nossa humanidade, e não como maldição. Nietzsche, séculos depois de Pascal, intuiu a mesma verdade sob outra perspectiva. O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem, uma corda sobre o abismo. Somos, portanto, seres em transição. Nem mais apenas instinto, nem ainda pura razão. Um ser a caminho, e o caminho é doloroso. Neste vídeo, quero que você me acompanhe nessa travessia. Vamos juntos olhar para esse abismo que tanto evitamos, não para nos perdermos nele, mas para entender que é justamente ele que nos define. E aqui está a promessa que te faço. Se você tiver coragem de permanecer até o fim deste vídeo, se conseguir suportar o desconforto deste espelho cruel, sairá daqui com algo que poucos possuem: uma clareza brutal sobre quem você é e sobre quem pode se tornar. Não será um conforto vazio, será um chamado à sua própria grandeza. Não é fácil, não será agradável, mas é absolutamente necessário, porque enquanto você fugir da sua miséria, ela continuará te controlando. Mas se você decidir encará-la, poderá, enfim, começar a controlá-la. E essa é a diferença
entre viver como um caniço frágil, levado pelos ventos da existência, ou como alguém que, mesmo fraco, encontra na sua fragilidade o ponto de partida para a força. No próximo trecho desta jornada, vamos aprofundar essa ideia, explorando como a psicologia e a neurociência contemporâneas confirmam a visão perturbadora de Pascal, e como o autoconhecimento pode ser a chave para transformar a miséria humana em potência criativa. Mas antes de seguirmos, quero te fazer um pedido sincero. Se esse vídeo já tocou algo em você, se de alguma forma essa reflexão já está provocando um desconforto, que, como você viu, é o primeiro sinal de que você está desperto, então curta esse vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que também precisa ser arrancado da anestesia. A sua interação é fundamental para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E mais do que isso, ela é um ato simbólico. O primeiro passo de alguém que decide não mais fugir, mas olhar para dentro. Então, está pronto para continuar? Nos encontramos na próxima parte. Você continua aqui. Isso significa que não fugiu. E talvez, sem perceber, já esteja vivendo a primeira transformação, a coragem de permanecer em contato com a sua própria miséria. Poucos chegam até aqui. Poucos suportam essa dor silenciosa que é perceber-se como um ser frágil, limitado, falho e ainda assim lúcido. Porque a lucidez não é um presente, é um fardo. E Pascal sabia disso como ninguém. Ele via com clareza desconcertante o paradoxo que nos define. Somos capazes de compreender o universo, de construir civilizações, de sonhar com a eternidade. E, ao mesmo tempo, somos absolutamente impotentes diante das forças que regem a nossa existência. Não escolhemos nascer, não escolhemos morrer, não controlamos sequer os batimentos do nosso coração, mas mesmo assim, pensamos. E é esse pensamento, essa centelha de consciência, que nos condena à angústia, mas também nos oferece uma possibilidade única, a de transcender nossa condição. Talvez você esteja se perguntando, mas como é possível transcender se somos tão miseráveis? E é aqui que a filosofia de Pascal encontra eco na psicologia contemporânea. Viktor Frankl, ao narrar sua experiência nos campos de concentração, percebeu que, mesmo na mais extrema miséria humana, há uma escolha que ninguém pode nos tirar. A escolha da atitude com que enfrentamos o sofrimento. Ele escreve: o homem é aquele ser que inventou as câmaras de gás, mas também é aquele que entrou nelas de cabeça erguida, com uma oração nos lábios. Percebe? Não se trata de negar a miséria, mas de reconhecer que, dentro dela, existe um espaço de liberdade, um espaço minúsculo, mas real. E é nesse espaço que se encontra a possibilidade de sentido. A neurociência, por sua vez, confirma aquilo que Pascal intuiu há séculos. O pensamento consciente está indissociavelmente ligado ao sofrimento emocional. Pesquisas mostram que o nosso cérebro possui uma tendência natural à ruminação, ao excesso de preocupação, à antecipação do pior. O sistema límbico, responsável pelas emoções primárias, constantemente ativa estados de alerta e ansiedade, enquanto o córtex pré-frontal, sede da racionalidade, tenta controlar esses impulsos. O resultado? Um permanente estado de tensão. Não é à toa que tantos hoje vivem exaustos, ansiosos, deprimidos. E não é difícil entender por quê. Nunca estivemos tão conscientes de tudo, e, paradoxalmente, tão perdidos. Mas há uma saída, e ela começa justamente onde você está agora, ao reconhecer a sua vulnerabilidade, ao admitir que o sofrimento não é um erro, mas uma característica constitutiva da sua humanidade. Pascal afirmava: o homem ultrapassa infinitamente o homem. O que ele queria dizer com isso? Que, embora sejamos frágeis, somos também capazes de nos elevar acima de nós mesmos, não através da negação da dor, mas da sua integração. Nietzsche, mais uma vez, aparece aqui como um aliado insuspeito de Pascal. Ele falava do amor fati, o amor ao destino, não como resignação, mas como afirmação radical da vida, com tudo o que ela traz: dor, perda, finitude, mas também beleza, criação, potência. E você que está aqui precisa ouvir isso. A sua dor, o seu sofrimento,
a sua miséria, não são sinais de que há algo de errado com você. São sinais de que você está vivo, de que você é humano. A chave não está em eliminar o sofrimento, isso é impossível, mas em atribuir-lhe um sentido. E é justamente esse sentido que transforma a miséria em grandeza. Mas cuidado, atribuir sentido não é uma tarefa fácil. Requer um movimento radical de honestidade consigo mesmo, de enfrentamento das próprias sombras, de recusa das distrações que anestesiam, mas não curam. Você precisa, como Pascal sugeria, aprender a permanecer em silêncio dentro de um quarto. Precisa suportar a solidão, a angústia, o vazio, para então, lentamente, começar a construir um sentido que seja verdadeiramente seu. E aqui está a virada de chave. Talvez, até hoje, você tenha acreditado que sua dor era um obstáculo, que sua ansiedade, sua tristeza, sua sensação de inadequação eram falhas que precisavam ser corrigidas, eliminadas. Mas não são. São portas. Portas para um nível mais profundo de existência, onde a sua fragilidade deixa de ser um peso e passa a ser um impulso para a transcendência. Esse é o convite que este vídeo está te fazendo. Pare de lutar contra a sua natureza e comece a cooperar com ela. Deixe de ver a consciência como uma maldição e comece a vê-la como um privilégio, porque embora ela te imponha a dor, também te oferece a possibilidade, única, de criar significado, de transformar a miséria em grandeza, a fragilidade em força, a limitação em virtude. E não se engane, esse não é um caminho para os fracos. Exige coragem, exige disposição para enfrentar verdades que a maioria prefere ignorar. Mas se você chegou até aqui, já provou que tem essa coragem. E por isso, quero te pedir mais uma vez. Curta este vídeo, comente aqui embaixo como essa reflexão está impactando você. E principalmente, compartilhe com alguém que, assim como você, precisa ser lembrado de que a dor que sente não é um erro, mas um chamado. Um chamado para viver de forma mais plena, mais autêntica, mais verdadeira. Na próxima e última parte, vamos levar essa reflexão ao seu ápice. Exploraremos como a espiritualidade, para além da filosofia e da psicologia, pode nos ajudar a transformar a consciência, nossa maior fonte de dor, na mais poderosa ferramenta de transcendência e realização. E então, você vem comigo? Nos encontramos na parte final. Você continua aqui, e isso diz muito sobre você. Diz que, talvez sem perceber, já começou a cruzar um limiar que poucos sequer ousam se aproximar. O de transformar a sua consciência, aquilo que sempre pareceu sua maldição, na sua maior força. Até aqui, vimos como Pascal revelou a miséria essencial da condição humana. Somos frágeis porque pensamos, miseráveis porque sabemos que somos miseráveis. Vimos como a psicologia e a neurociência confirmam que a consciência está ligada, inevitavelmente, ao sofrimento, e como a filosofia nos convida a não fugir dessa dor, mas a atravessá-la. Mas agora, é hora de ir além. É hora de tocar naquilo que está para além da filosofia, da ciência, da psicologia. É hora de falar sobre a dimensão espiritual dessa travessia. Blaise Pascal não era apenas um pensador, um matemático, um filósofo brilhante. Era também, e talvez acima de tudo, um homem espiritual. Sua obra mais famosa, Os Pensées, não é um tratado racional, mas um clamor desesperado por sentido, um testemunho da luta íntima entre a miséria humana e a necessidade de transcendência. Pascal escreveu: "O coração tem razões que a própria razão desconhece." E talvez seja justamente aqui, nesse ponto, que reside a chave final para transformar a consciência em fonte de realização. Porque sim, pensar nos faz miseráveis, mas amar nos faz completos. E não falo aqui apenas do amor romântico ou afetivo, mas de algo muito mais profundo. O amor como abertura radical àquilo que transcende a nossa limitação. Pascal via no ser humano uma tensão permanente. De um lado, a miséria, de outro, a possibilidade de graça. Somos ao mesmo tempo pó e espírito, terra e infinito. E a espiritualidade, entendida aqui não como religiosidade institucional, mas como essa abertura ao transcendente, é o único caminho capaz de dar um sentido pleno à nossa condição.
Pense nisso. De que adianta compreender sua miséria se não souber o que fazer com ela? De que adianta saber que o sofrimento é inerente à consciência se não encontrar um propósito maior que justifique suportá-lo? Nietzsche dizia: quem tem um porquê suporta quase qualquer como. E é exatamente isso que falta a muitos hoje. Um porquê. Vivemos uma época de excesso de informações, mas de falta de sentido. Sabemos mais do que nunca e entendemos menos do que nunca. Estamos hiperconectados e profundamente solitários, porque esquecemos que o pensamento sozinho não basta. Pascal entendia que, embora a razão nos mostre nossa miséria, é só através do coração, dessa dimensão espiritual e afetiva, que conseguimos superá-la. E talvez agora você esteja se perguntando: mas o que significa, na prática, essa abertura espiritual? Significa reconhecer que você não está sozinho. Significa admitir que, embora frágil e miserável, você é parte de algo infinitamente maior. Significa perceber que a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, não são apenas problemas individuais, mas expressões de uma condição humana compartilhada por todos, desde os tempos mais remotos. E significa, sobretudo, aceitar que existe uma dimensão da existência que escapa ao controle da razão, mas que dá sentido ao que a razão não consegue explicar. Pascal chamava isso de Deus. Nietzsche chamou de eterno retorno. Frankl chamou de sentido. Chame como quiser. O nome não importa. O que importa é compreender que, enquanto você tentar enfrentar a sua miséria apenas com as armas da racionalidade, continuará preso na mesma armadilha. Mas, se ousar abrir-se à dimensão espiritual, poderá, enfim, experimentar a liberdade que tanto busca. E essa é a promessa que te faço agora. Se tiver coragem de atravessar a sua consciência até o limite, se suportar olhar para a sua miséria sem fugir, mas também sem se resignar, encontrará do outro lado não apenas a aceitação da sua condição, mas a possibilidade de transformá-la. E essa transformação é silenciosa, íntima, muitas vezes invisível aos olhos dos outros, mas absolutamente real. Não será a ausência de dor, será a capacidade de dar sentido a ela. Não será a eliminação da fragilidade, será a força que nasce justamente por aceitá-la. E, acima de tudo, será a paz. Não uma paz ingênua, feita de ilusões confortáveis, mas uma paz madura, conquistada ao preço do enfrentamento corajoso da própria humanidade. Pascal dizia que o ser humano é grande por saber que é miserável. Essa é a grande virada de chave que quero que você leve deste vídeo. A sua consciência, que sempre te pareceu um peso insuportável, pode ser, na verdade, a sua maior dádiva. Não porque te poupa da dor, mas porque te permite dar sentido a ela. E ao fazer isso, você não apenas sobrevive, você vive. Vive com intensidade, com autenticidade, com profundidade. E talvez seja exatamente isso que sempre buscou, sem saber. Uma vida que não fuja da miséria, mas que a integre. Uma vida que não negue a dor, mas que a transforme em força. Uma vida que não tema a consciência, mas que a abrace como sinal de grandeza. E se você chegou até aqui, eu preciso te dizer: parabéns. Poucos suportam essa jornada até o fim. Poucos têm a coragem de confrontar sua própria humanidade sem máscaras. E é por isso que eu quero te pedir, com toda sinceridade, se essa reflexão tocou você, se ela provocou algo, se de alguma forma te fez ver sua vida com outros olhos, curta este vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com quem precisa ouvir isso e, principalmente, leve essa reflexão para além da tela. Feche os olhos, respire fundo e pergunte-se: estou pronto para parar de fugir da minha miséria e começar a transformar minha consciência em grandeza? Se a resposta for sim, bem-vindo. Você acaba de cruzar o limiar da verdadeira humanidade. E, daqui em diante, tudo pode ser diferente. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, e que sua travessia seja profunda e transformadora.